E o governo Lula, através do seu presidente, que por acaso é Lula, dá uma lição ao mundo todinho, principalmente ao primeiro mundo, ao G7, aos países mais ricos, mais assaltantes e mais exploradores da própria raça humana do mundo. Tá certo? Lula aqui criou, como está vindo muitos trabalhadores, praticamente um êxodo, como se fossem refugiados para o Brasil, mas vem em busca de trabalho, em busca de emprego, em busca de oportunidade e para ajudar o Brasil a crescer. Enquanto os Estados Unidos e a Europa só querem imigrantes ilegais, não querem nenhum imigrante legalizado, para que eles possam explorar, massacrar, deixar morrer de acidente, deixar morrer de doença, quando chupar o sangue deles tudinho, deportar os ossos, como Trump fez com vários aviões para o Brasil e Bolsonaro agradecendo, tá certo? Então, os latinos, os africanos e os asiáticos são quem constrói a Europa e os Estados Unidos, que nem os nordestinos construíram São Paulo, né? Tá certo? Construía, mas não podia entrar nos prédios que fazia, né? É lembrar da súplica cearense. Tá vendo aquele edifício moço? Eu também trabalhei lá, só que nem ele, nem o fim dele pode entrar, tá certo? Então, esses escravos modernos, porque os escravos da época da escravatura poderiam ter outro tipo de castigo. Se bem que o castigo desses é a morbidade, que é a doença, e a morte. Então esses países só querem os imigrantes ilegais para não ter direito a benefício, não ter direito, só viverem morrendo, tá certo? E é só você lembrar que os Estados Unidos foi construído assim. As ferrovias leste-oeste, que foram logo duas, né? Morria um chinês a cada 40 minutos, tá certo? Então eles sempre foram bons nisso. Agora não são mais tantos os chineses, mas são os cambojanos, os vietnamistas, os do Laos e por aí vai, certo? Muito africano e muito latino, tá certo? Agora, é só você lembrar também que nesse mundo moderno, como é que foi o Catar, como é que construíram aqueles estádios de futebol. Teve uma epidemia de morte por acidente de trabalho. Parecia o governo Bolsonaro aqui, vocês lembram, né? Nos últimos 4 anos, vê que mágica o governo Bolsonaro fez. Diminuiu o número de acidentes de trabalho e triplicou o número de mortos por acidente de trabalho. Como é que era essa mágica? Quando era o acidente de trabalho, ele subnotificava. Agora, quando o caboclo morria, aí tinha que mostrar mesmo. Tá certo? Então, pouca gente também se aposentou por doença ligada ao trabalho no governo Bolsonaro. Então, o Brasil atrai esses imigrantes meio refugiados, meio êxodo. E o que é que ele faz? Ele torna todos esses imigrantes legais. Era no mínimo 80 dias para correr toda a papelada. O Itamaraty agora, com o Ministério de Relações Exteriores, está diminuindo para 20 dias. Se você quer vir trabalhar no Brasil, ajudar o Brasil a crescer, e trabalhar na mesma coisa dos brasileiros. Se você vai como escravo latino para os Estados Unidos, ou como escravo africano, ou como escravo asiático para a Europa, você só vai fazer aquele trabalho que nenhuma das pessoas daquele país quer fazer. Eles querem, como a direita da França botou, uma Europa branca, mas cheia de asiáticos, negros e latinos para fazer os trabalhos que eles não gostam, né? Porque é um trabalho estafante, né? Se você lembrar, lá na Idade Média, nós trabalhávamos o quê? Os seres humanos, em torno de 150 dias por ano, tá certo? Como é que agora esses novos escravos, os imigrantes ilegais, trabalham mais de 212 dias por ano, tá certo? Quer dizer, é um absurdo a exploração dos trabalhadores ilegais, dos escravos ilegais, que ele chupa o sangue e joga o bagaço da cana fora, jogando dentro do avião e devolvendo para o país de origem. E às vezes, efetivamente, são refugiados políticos, onde retornar às suas origens significa, no mínimo, a morte. Só que Trump, a direita no mundo todo, faz isso rindo, tá certo? Então, todos os bolsonaristas estão nesse exato momento chorando junto por ele. E por que é que Bolsonaro chora? Bolsonaro chora. É porque é o seguinte, se vocês verem no mundo econômico de hoje, todas as realizações financeiras são no D2. Você botou um dinheiro ali,
2 dias depois você recebe. Você vendeu um carro, 2 dias depois você recebe a taxa de retorno do financiamento. Você fez um empréstimo consignado, você empresa ou você funcionário, 2 dias depois recebe. E o D de Bolsonaro, o sorte dele é o D3. Faltam 3 dias para completar aquele prazo que Alexandre de Moraes deu a Gunê. Depois desses 3 dias, completam-se os 15 dias. Aí, Gunê tem que ou denunciar ou arquivar. Quer dizer, não tem como ser arquivado. Nem Aras conseguiria arquivar as coisas nos pés e que estão. Tá certo? Então, a denúncia vai ser agora em julho, daqui a 3 dias, e a prisão dele vai ser em agosto. E por isso nós estamos dando parabéns a todos os augustos que são bolsonaristas no Brasil inteiro, que significa o mês da prisão de Bolsonaro, tá certo? Então, veja agora, essa questão dessas últimas pesquisas que lascaram o Bolsonaro. Se ele já chora pela prisão, com essa pesquisa da Datafolha, ele chora ainda mais, tá certo? Então, 65% dos bolsonaristas não vão votar em candidatos indicados por Bolsonaro, nem do PL, nem do Centrão. Então, eles são contra os candidatos de Bolsonaro, certo? A Datafolha ainda mostra mais que todos os evangélicos estão abandonando as pautas bolsonaristas, tá certo? Como a questão da escola em casa. Como é que você vai pegar um pobre miserável para botar a escola, o carro passando por dentro da casa dele? Aí Tarcísio não entendeu. Aí o menininho explicou, o carro passa na porta, com a zoada não dá para estudar, mas o barulho passa por dentro de casa. Você vê como o Tarcísio é extremamente burro. Tá certo? Então, escola em casa, ninguém quer. E o governo quer para quê? Por que Tarcísio quer escola em casa? Para não dar as 4 merendas, aquela comidinha que equivale ao café da manhã, o lanche, o almoço e o lanche da tarde, dando dele ir para casa. Então, eles querem para economizar comida. E ele não sabe que os carros passam por dentro das casas de quem mora nas comunidades. Tá certo? Então, num dia faz chuva, ele não pode estudar. No outro dia faz sol, ele não pode estudar. No outro dia cai uma parede, ele não pode estudar. No outro dia estão rebocando algo, não pode estudar nunca, né? Certo? Os bolsonaristas também, nessa mesma pesquisa, são contra a prisão das crianças abusadas. E foi uma lavagem na pesquisa isso aí. Tá certo? E além de que mais de 60% acham dos bolsonaristas que realmente ele é culpado pelo desvio das joias, que a gente chama vulgarmente de roubo. Então, esse abandono a Bolsonaro é um abandono consistente. Eles não votam mais em Bolsonaro, eles são contra as propostas de Bolsonaro e são contra o comportamento criminoso de Bolsonaro. Então, Bolsonaro sendo abandonado consistentemente pelos evangélicos e pelos bolsonaristas. Que continuemos assim, que ele precisa amargar essa prisão longa, mas sozinho, e chora. Tem que chorar muito, Bolsonaro.